Vamos dar início a esta reunião da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social. Temos hoje a requerimento do Partido Socialista e do Partido Comunista Português a audição da Confagri e da CNA. Uma breve explicação sobre as regras de audição nesta sede. Haverá uma intervenção inicial de 8 minutos por cada uma das entidades. Haverá posteriormente uma primeira ronda onde os grupos parlamentares dispõem de 4 minutos cada para colocar questões e 12 minutos para resposta por cada uma das entidades, e uma segunda ronda onde os tempos serão reduzidos a metade, 2 minutos por cada grupo parlamentar para colocar questões e o encerramento com 6 minutos para resposta de cada uma das entidades. Representam a Confagri o engenheiro Francisco Silva e o engenheiro Augusto Ferreira, que desde já cumprimento, e por parte da CNA, o engenheiro Vítor Rodrigues, também um cumprimento, senhores engenheiros. Daremos então início às audições, dando a palavra à Confagri, a forma como dispõem os senhores engenheiros do tempo da Confagri, só aos senhores engenheiros diz respeito, e portanto dava a palavra, cumprimentando novamente, a palavra é vossa, 8 minutos, por favor. Bom dia. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, agradecer o convite à Confagri para participar nesta audição. Algumas notas prévias. O setor agroalimentar, durante o período excepcional da pandemia que ainda estamos a atravessar, continuou a trabalhar, a produzir bens alimentares para consumo interno, para o nosso mercado interno e para o interno da União Europeia, para exportar para fora da União Europeia. Não faltaram produtos alimentares portugueses de qualidade à mesa de cada um de nós. O setor agroalimentar demonstrou, neste dramático período da pandemia, mais uma vez, quanto é vital, do ponto de vista económico e social, e prioritário para Portugal. É sabido que a pandemia foi oficialmente reconhecida em Portugal no dia 2 de março de 2020. Apesar de em fevereiro já se terem identificado algumas presenças do vírus, a partir de 2 de março de 2020, nós dividiríamos o período até hoje em 2 subperíodos. O primeiro, que iria certamente até ao verão do ano passado, o assunto era novo, criou uma grande complexidade no setor, nomeadamente porque a dúvida se instalou nas pessoas, o medo, e depois também porque a jusante da produção agroalimentar se passaram fenómenos importantes. A queda do turismo, os hotéis fechados ou restaurantes fechados. O canal Eureka deixou de funcionar, naturalmente com impactos significativos ao nível dos pequenos ruminantes, do escoamento do vinho, das hortícolas, dos leitões, foi um problema sério à época, e da pecuária, nomeadamente de carne. Mas, neste período, o que é que foi feito? O Ministério da Agricultura, em conjugação com nós, connosco e com outras organizações do setor, fez um plano de medidas excepcional para a agricultura e para o agroalimentar. Dessas reuniões foram produzidos documentos no dia 31 de março, 9 de abril e 20 de maio de 2020, em que evidenciam claramente o acompanhamento que foi feito pelo Ministério e pelas organizações do setor a todo este processo. No dia 16 de maio de 2020, um sábado, foram tomadas um conjunto de medidas excepcionais que envolveram
85 milhões de euros transferidos do FEADER para o primeiro pilar para apoio a medidas conjunturais. Este período evidenciou uma questão estruturante da agricultura portuguesa, que é a questão da falta de organização. Na nossa perspectiva, Portugal tem um déficit de organização dos setores, naturalmente por atividades umas mais que outras, enquanto algumas estão muito bem organizadas ou bem organizadas, há setores para os quais há dificuldade na colocação no mercado dos produtos. Depois de maio tivemos o abrandamento, mas neste período, e queria aqui realçar, neste período entre março e maio, decorreu o período de candidaturas aos apoios ao rendimento da PAC, conhecidos por pedido único, em que estão envolvidas as organizações todas do país, aquelas que estão devidamente credenciadas. Devo dizer que foi um trabalho ciclópico de mobilização das pessoas, de informação, nesta conjuntura difícil. Mas conseguimos resultados e isso deu a possibilidade à Sra. Ministra da Agricultura de pagar em devido tempo os apoios aos agricultores. Continuando o processo, entramos depois em outubro naquilo que chamaria uma segunda vaga, que se notou, no caso da agricultura, na questão do Natal, por exemplo, todos nós nos lembramos da dificuldade que existiu em escoar pequenos produtos ou produtos de menor dimensão, como são os borregos, os queijos ao longo de todo o processo, porque os queijos são consumidos nos restaurantes e nos hotéis, e esse circuito deixou praticamente de funcionar. Durante este período de outubro para cá, outubro de 2020, foram tomados um conjunto de medidas, fomos ajustando as medidas à realidade. A Sra. Ministra da Agricultura reuniu connosco de uma forma sistemática, periódica, certamente próximo de 15 em 15 dias. A última reunião que tivemos foi no em fevereiro passado. Neste mesmo período, foi um período extraordinariamente exigente, com os óbitos que nós conhecemos, com as dificuldades todas que o país teve, foi um período também de negociações da futura PAC, do encerramento do PDR 2020, portanto, que se encontra no fim das negociações do PDR, apesar que para a agricultura o PRD não tem grande impacto, mas o Next Generation tem algum impacto, como teremos a oportunidade de referir seguidamente, e de início da preparação do PEPAC. Portanto, são tudo iniciativas que nós tivemos de acompanhar, participando ativamente com o Ministério da Agricultura, na informação no terreno às nossas estruturas associadas, aos agricultores. Não foi possível, por circunstâncias que são conhecidas, de reunir pessoalmente, utilizamos os meios informáticos, de realizar múltiplas reuniões. Pensamos que, dentro de todas as dificuldades, concretizamos o essencial. E o essencial mede-se também pelo encerramento ontem do período de candidaturas aos pagamentos únicos de 2020, da campanha 2021. Terminou ontem. Pensamos que ainda vai existir um pequeno período, mas o essencial é que ontem terminou e concretizamos esse período com sucesso. Da nossa parte, conseguimos os objetivos que pretendíamos dentro dos compromissos que temos com o Ministério da Agricultura e com a IFAP. Naturalmente, tudo isto dificultou a nossa atividade, mas, como dizia no início da minha intervenção, os agricultores e a agroindústria continuam a trabalhar. Os nossos principais setores, portanto, o vinho, o azeite, o leite, as carnes,
Portanto, nada disso faltou. Houve um esforço de parte destas organizações que estão ligadas a estes setores de se esforçarem, de defenderem os seus trabalhadores, de os proteger em todo este processo, mas pensamos que dentro das dificuldades, dentro deste período negro que temos vivido, conseguimos sobreviver de uma forma construtiva e ainda por cima garantindo ao país produtos alimentares, exportando. O setor agrícola aumentou as suas exportações no ano 2020, o que revela quanto está vocacionado para isso. Portanto, eu vou deixar também ao meu colega Augusto Ferreira que desenvolva o processo. Eu penso que, se não for agora, será depois, mas a realidade é esta. Será certamente depois, Sr. Engenheiro, porque já ultrapassámos o tempo. Muito bem. Deixamos para terminar, a reafirmar a importância económica e social da agricultura e da agroindústria no nosso país. Obrigado. Ninguém tem dúvidas disso, Sr. Engenheiro. Passamos então ao Sr. Engenheiro Vítor Rodrigues, membro da direção da CNA. Por favor, Sr. Engenheiro, não sei se está em condições de nos ouvir. Penso que sim. E nós também assim. Me ouvem, certo. Ok, muito bem. Muito obrigado. Por favor, 2 minutos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores e senhoras deputados, também os representantes da Confagri, presentes aqui nesta audição. Aquilo que gostaríamos de trazer para este debate tem duas ordens de questões. Em primeiro lugar, um conjunto de questões que se prendem com as questões contingentes trazidas por esta pandemia, e um outro conjunto de questões que são de ordem mais estrutural e que se referem a problemas que já existiam, que se agravaram, que ficaram sublinhados a traço grosso perante as dificuldades acrescidas desta situação pandémica, e às quais, portanto, é ainda mais necessário dar resposta em termos de medidas de política. Sobre o conjunto de questões que está colocado e que se prendem diretamente e de uma forma, como eu disse, contingente com a questão da pandemia, nós verificamos que se mantém uma situação e que se agravou nos últimos meses de um agravamento dos preços dos fatores de produção e até também a determinada altura com a escassez de alguns desses fatores, nomeadamente a alimentação para os animais. Verificou-se também um forte estrangulamento de canais comerciais, nomeadamente todos aqueles que tinham a ver com o turismo e o canal da hotelaria e da restauração, para os quais o Governo avançou com um conjunto de medidas que se revelaram, em boa medida, passa a redundância, insuficientes e, por outro lado, também construídas sobre uma base que tinha alguma irracionalidade no seu desenho. Falo, por exemplo, na questão do apoio que entrou em vigor ainda, por exemplo, nestes últimos dias, relativamente ao setor do vinho, que prevê apenas que apenas os produtores engarrafadores possam ser apoiados, deixando de fora um grande conjunto, em regiões vinícolas bastante importantes, como é a região do Mercado do Douro, um grande conjunto de produtores de uva que não engarrafam, mas produzem para o setor vinícola e, portanto, para a transformação em vinho. Verificando-se, de alguma forma, o oposto, por exemplo, relativamente à situação do leite, em que portanto, apenas o produtor de leite e não a produção de queijo está a ser apoiada relativamente à situação excepcional de Covid-19, sabendo nós dos estrangulamentos que houve a determinada altura também na venda do queijo, tal como outros produtos, como referiu já o engenheiro Francisco Cifula da Confagri, que eram vendidos sobretudo em alturas do ano bastante específicas.
E, portanto, para nós continua a fazer sentido o conjunto de medidas que reivindicámos já o ano passado e que na prática se mantêm, digamos, muito pertinentes no presente, tendo em conta até que não tínhamos grandes ilusões sobre isto, que, digamos, os efeitos desta crise pandémica ainda se vão fazer sentir para além desta fase diferente do ponto de vista sanitário que já se faz sentir e que nos dá algum alento relativamente ao futuro, mas os efeitos desta crise ainda se vão prolongar e provavelmente agravar em termos de visibilidade e de se fazer sentir sobre os agricultores ainda no tempo. Isto nós sabemos que esta crise pandémica e todas estas questões contingentes associadas significaram um novo recuo para muitos agricultores que os levou a desistir da produção, e será uma coisa que será se calhar só sensível dentro de alguns meses. E, portanto, para nós continua a ser necessário, absolutamente necessário, promover moratórias nos prazos de execução de projetos agrícolas, nas contribuições para a segurança social e para os serviços da dívida. É necessário manter a antecipação dos pagamentos associados à PAC. É necessário também prever uma linha de apoio especial ao associativismo agrícola, porque as associações agrícolas foram colocadas numa situação também de sofrimento, de estrangulamentos em relação à sua atividade, nomeadamente, por exemplo, em coisas tão importantes quanto a formação profissional. Continua a ser necessário a reposição da eletricidade verde. Continuamos a achar que é necessário estabelecer uma linha de crédito de longa duração e altamente bonificada. E já agora queria colocar que uma outra questão que foi muito impactante na atividade agrícola ao longo deste tempo foi a desadequação de determinadas restrições à circulação, ou melhor, o impacto negativo que isso teve na atividade agrícola. Falemos, por exemplo, da questão da limpeza de matas, já por si uma questão complicada quando envolve uma responsabilização individual dos pequenos produtores, à qual eles têm dificuldades em dar resposta, mas depois ainda se colocavam as restrições à circulação por parte dos agricultores ou, por exemplo, dos seus familiares que os vinham ajudar em tarefas bastante importantes na altura de determinadas colheitas, e nós tivemos relatos de como esses estrangulamentos à circulação significaram também estrangulamentos na atividade produtiva. Em relação às questões estruturais que se tornaram ainda mais candentes e que exigem e que tornam ainda mais premente determinadas medidas que a CNAA tem vindo a exigir, falemos da questão da promoção de canais de distribuição de uma produção de proximidade, desde logo também o estabelecimento de canais de distribuição de proximidade, em que, por exemplo, os mercados que se mantiveram sempre abertos significaram uma grande resposta, mesmo nesta altura da pandemia. Ficou, neste âmbito já agora também, é necessário aprofundar a programação de compras públicas para os refeitórios e cantinas de instituições públicas. Ficou à vista que é necessário garantir níveis mínimos de autoaprovisionamento de determinados alimentos, mas também de determinados fatores de produção, como é a questão dos alimentos para os animais. E tudo isto penso que converge aqui numa ideia que nós insistimos sempre, que é a da questão da ocupação do território pela agricultura, e isso é também uma questão que se veio a ver mais afetada ainda nesta situação e por esta situação pandémica, porque esta questão da ocupação do território diz não apenas respeito à produção agrícola, quer para o consumo interno, quer para a exportação, mas também relativamente diz respeito a outros serviços que são prestados pela agricultura, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista da coesão do próprio território, sempre mantendo em mente, na nossa opinião, e este é, digamos, o chapéu que dá lógica e consistência a todas estas questões, a questão
da defesa da soberania alimentar nas suas dimensões de o que produzir, como produzir e também da garantia de um abastecimento suficiente e a preços que os consumidores possam pagar de alimentos de qualidade. E neste sentido pensamos que é importante também nesta fase em que se discute igualmente a reforma da PAC, fazer refletir no PEPAC, fazer refletir nas medidas que estão a ser propostas para o nosso país, esta urgência de olhar para a pequena e a média agricultura, de olhar para a agricultura que está no território, não apenas a produzir para exportar, mas para um consumo de proximidade e que dá outra atenção, tem outro contributo para este tipo de serviços para além da produção agrícola. E, por isso, garantir mecanismos de distribuição das ajudas que sejam efetivamente justos e que permeiem os sistemas que mais contribuem para estes outros objetivos para além dos meramente produtivos. Disso. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Damos então início à primeira ronda, iniciando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Lara Martinho, por favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento de forma especial os senhores engenheiros. Agradeço todas as informações que já aqui partilharam connosco e gostava de começar por reconhecer e agradecer a todos os agricultores, a todas as empresas do setor agrícola e agroalimentar que ao longo deste último ano extremamente difícil, de facto, não pararam a sua atividade e garantiram que todos tínhamos alimentos frescos, seguros e de qualidade nas nossas casas. Este é um sector vital da nossa economia e, se dúvidas houvessem, esta pandemia dissipou-as e, de facto, a agricultura nunca desistiu e resistiu durante estes longos meses da pandemia. E isto deve-se à resiliência do nosso setor agrícola, um setor que, mais uma vez, está a comprovar o caráter estratégico da agricultura na retoma económica do país. Já aqui foi referido, em 2020, um ano marcado pela pandemia, aumentámos as exportações dos produtos agrícolas em 5% e no total do complexo agroalimentar aumentámos as exportações em 2,5% e diminuímos as importações em 4,8% em relação a 2019. E em 2021 a trajetória positiva mantém-se, com um crescimento acumulado das exportações em 2,6% e uma redução das importações em 6,1%. Isto demonstra que os produtos portugueses são reconhecidos pelos consumidores, isto demonstra que o esforço dos agricultores, produtores e trabalhadores tem reflexos evidentes nos resultados alcançados. E gostaria também, de facto, de evidenciar o importante papel das organizações deste setor, a sua pronta, sistemática e periódica participação no desenho das medidas, que é fundamental para que as medidas que são desenvolvidas pelo Governo vão de encontro efetivo às necessidades do setor. E, portanto, gostaria de também reforçar este ponto, que eu julgo que é muito relevante, porque são também estas organizações que têm um contato direto no terreno e que podem efetivamente dar um contributo essencial na promoção das medidas, na divulgação das medidas, na informação e no apoio aos agricultores, de forma a que eles possam também beneficiar amplamente das medidas que estão a ser desenvolvidas e implementadas. E na medida do possível, não é? E também com um grande envolvimento e de forma muito articulada com as organizações, houve um esforço por parte do Governo para implementar um conjunto de políticas para aliviar também as dificuldades sentidas pelo setor. Foram desenvolvidas um conjunto de medidas de apoio ao setor agrícola, em que destaque que só no ano passado 1.600 milhões de euros chegaram ao setor para garantir a tesouraria e o Fundo Maneio. Foram também garantidas que as linhas de crédito e as medidas de layoff estivessem disponíveis também para o setor. Foi assegurado desde o início da pandemia adiantamentos dos pedidos de pagamento, que também foram de facto muito relevantes. Houve também um reforço de pagamentos diretos em 85 milhões de euros a aplicar em 2020 e com continuidade em 2021, com aumento do regime de pequena agricultura de 600 para 850 euros e o reforço do apoio às zonas desfavorecidas, entre muitas outras medidas. E nós neste momento estamos com a situação pandémica no país
a melhorar aos poucos, de forma gradual e cautelosa. Estamos também a retomar o normal funcionamento da nossa sociedade. Estamos também num processo de viragem em termos da vacinação, com mais de 5 milhões de vacinas administradas, e estamos num momento de início da recuperação económica do país, no qual o sector agrícola terá, sem dúvida, um papel crucial. E por isso, as questões que deixava eram: que medidas consideram que seria importante o Governo implementar para o sector agrícola nesta nova fase de recuperação económica? O Sr. Engenheiro da CNAS já identificou aqui importantes medidas que poderiam ser desenvolvidas. Questionava que outras medidas é que poderão e serão importantes, acima de tudo, nesta fase de recuperação económica, e questionava também que práticas foram implementadas durante este período pandémico, e eu saliento que o Sr. Engenheiro da Confagri referia no início da sua intervenção que este era um setor que estava em falta, digamos assim, uma maior organização deste setor, como de outros, mas evidenciava neste ponto se houve medidas que tenham sido implementadas ou práticas que tenham sido implementadas durante este período pandémico que consideram que poderão ser úteis no futuro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, por favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Engenheiro Vítor Rodrigues, o Engenheiro Francisco Silva, e agradecer já os esclarecimentos que nos prestaram. Já falaram de aspectos muito importantes, muito relevantes. Antes de mais, dizermos que, a par das medidas sanitárias e de saúde pública que foram necessárias serem implementadas, ocorreram também problemas relacionados, neste caso, com o abastecimento alimentar, com a produção agrícola e pecuária, que precisaram de resposta e, no nosso entender, ficaram aquém daquilo que era necessário e que podia ter sido feito. O setor agrícola, a par de outros setores, é daqueles que é mais sensível a situações desta natureza. Naturalmente, não tivemos uma situação de crise económica, mas tivemos uma situação de crise de saúde pública, de doença, de pandemia, mas que depois teve efeitos e reflexos em termos da dinamização da economia e todas as áreas da economia, nomeadamente a que tem a ver com a agricultura. E a agricultura, nós não nos podemos esquecer que a pandemia chegou a Portugal precisamente na altura em que os agricultores mais estavam a preparar as próximas colheitas. Estávamos a entrar na primavera e era preciso que, nessa altura, fosse dada uma resposta imediata, urgente, com medidas que trouxessem confiança para os agricultores, para que pudessem continuar a lançar as sementes à terra, e foi, de facto, desde logo aí, uma falha bastante grande. Já houve aqui alguns esclarecimentos e notas sobre aquilo que foi as dificuldades, nomeadamente nestes 2 períodos, até ao verão e depois de outubro, até ao momento em que estamos, mas a verdade é que a Sra. Ministra continua ainda hoje a não admitir que a agricultura e os agricultores, nomeadamente a pequena agricultura e a média agricultura e também a agricultura familiar, a Sra. Ministra continua a não admitir que foi profundamente afetada, até porque, não só pelo encerramento do canal Oreca, como já aqui foi dito, mas também por aquilo que foram os constrangimentos nos mercados e nas feiras, importantes meios de promoção e de escoamento também da pequena agricultura, da agricultura familiar e da média agricultura. E é nesse sentido, desde logo, que nós não podemos deixar de continuar a reclamar que tem que se reconhecer efetivamente que aqui houve uma profunda alteração e perturbação e que precisavam de medidas que só nós sabemos o quanto batemos o pé aqui nesta casa à Sra. Ministra a cada uma das vezes que ela cá esteve durante este ano, já passando mais de um ano, mas em que, nomeadamente na antecipação das ajudas, o quanto era difícil convencer a Sra. Ministra que tinha que antecipar ajudas para agosto, e nomeadamente nas questões também do PDR, na antecipação dos pagamentos e na simplificação do acesso ao pagamento do PDR,
importantes medidas que foram bastante difíceis. Naturalmente que, perante esta situação, o mal já estava feito. A determinada altura já se tinha perdido, nomeadamente já se falou aqui das questões dos leitões, do queijo, do vinho e muitos outros setores, das flores, tantos setores que foram afetados e que precisava ter sido terem sido apoiados. Mas para acudir a pequena e média agricultura, há uma coisa que o Ministério não compreendeu, ou melhor, compreendeu, mas não quis resolver, que foi, não quis gastar dinheiro. Para responder também era necessário que tivesse havido dinheiro do orçamento do Estado para responder a esta situação pandémica. Portugal jamais tinha confrontado os agricultores e os produtores pecuários com uma situação tão grave como esta. E, nesse sentido, foram criadas respostas que nós até nem desvalorizamos, mas não era a resposta que a pequena agricultura e a média agricultura precisavam. Estou a falar, por exemplo, das plataformas online, as feiras online que foram feitas. Por exemplo, a questão do queijo, que foi anunciado pela Sra. Ministra na altura como uma grande medida. E, nesse sentido, aquilo que nós pudemos verificar é que só queijo certificado é que poderia ser vendido nessas plataformas. Depois ficava logo uma parte substancial para a própria plataforma, que por acaso até era da SONAI. Eram estes pequenos comerciantes que precisavam de apoio, porque a nossa dinâmica económica nas nossas vilas, aldeias, nas nossas cidades de pequeno comércio estava à vontade. Estou aqui a ironizar naturalmente. E depois ainda havia mais um custo acrescido para o transporte, nomeadamente dos CTTs, mais 3,5€, 4€ de transporte. Ora, tudo isto, e depois também nós temos grande parte dos nossos produtores que escoavam nas feiras e que tinham possibilidade de vender até mesmo pelos seus próprios meios, não o puderam fazer e que também não é que este certificado. Estou a dar aqui um exemplo para não falar das questões do apoio à destilação em crise, que naturalmente no setor do vinho correspondeu, mas não correspondeu na medida, e era uma das questões logo, por exemplo, se essa medida foi uma medida que respondeu às necessidades, e uma medida que nós também batemos que tinha a ver com a necessidade de medidas de retirada de produtos do mercado que o Governo deveria ter implementado. E perguntar aqui também se tivessem sido feitas essas intervenções de retirada de produtos do mercado, se não teria havido um outro desafogo e uma outra capacidade para os agricultores. Depois também deixar aqui aquela que é a preocupação que nós temos, já aqui foi dito até pelo engenheiro Vítor Rodrigues, que nos falou das questões do aumento dos custos de produção. No setor do leite, os cereais e as rações estão a aumentar a um preço impressionante. E o preço pago ao produtor, ao litro de leite, cada vez a baixar mais. Estamos com uma situação em que, e até no quadro de próxima, neste caso estamos na fase do PEPAC, em que precisamos de ter um futuro da política agrícola comum que responda às necessidades, mas a Sra. Ministra, neste momento, tendo em consideração aquilo que foi os efeitos da pandemia sobre a nossa agricultura, tendo em consideração aquilo que é os efeitos que a política agrícola comum já tem produzido no nosso país, ao invés de estar preocupada com uma nova PAC que seja justa e que defenda a agricultura portuguesa, está preocupada em encerrar rapidamente, já nestes próximos dias, a política agrícola comum, nomeadamente o novo quadro, ainda na presidência do Conselho da União. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou para terminar. Para terminar, porque já vai longo tempo. Julgava que fosse 5 minutos, Sr. Presidente. Não. É 3? É 4. 4. Pronto, para terminar, mas com a sua tolerância, agradecer os esclarecimentos e de facto, o que nos preocupa não só os efeitos atuais, como o futuro, porque provavelmente, como foi aqui dito, piores momentos ainda estarão para vir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte, que está online. Sr. Deputado, não sei se está em condições de nos ouvir. Estou sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados e, em cada um deles, expressar o nosso reconhecimento pela forma absolutamente tenaz, extraordinária mesmo, com que o setor lidou com as vicissitudes com que se teve que confrontar ao longo do último ano e, por força disso, assinalar
o contributo relevantíssimo que oferecem à sociedade portuguesa, renovando votos que esse contributo se possa aprofundar, designadamente num período que se estima de recuperação económica, a qual tem que ser feita também com uma resposta robusta por parte do complexo agroindustrial. Eu queria assinalar alguns aspectos que me parecem cruciais. O primeiro deles é que o setor é assimétrico e se há, de facto, muitas empresas que tiveram condições de assegurar os seus canais de escoamento, mantendo intacta a sua produção e a sua rendibilidade, outros houve, não apenas aqueles de menor dimensão, mas também de alguns setores, designadamente a floricultura ou o setor vitivinícola, que registaram perdas muito profundas, para as quais, do nosso ponto de vista, não foram aperfeiçoadas as respostas que poderiam dar as garantias necessárias para que esses setores continuassem a prosperar da forma como têm vindo a fazê-lo ao longo dos últimos anos. As questões que eu quero colocar prendem-se sobretudo com o seguinte. Nós temos, isso é um problema da economia portuguesa, não é um problema exclusivo do setor agrícola, empresas cronicamente endividadas, com escasso capital e que umas têm dificuldade de financiamento, outras não encontram possibilidades de o fazer, e essa debilidade financeira tem sempre custos para a economia portuguesa. Nós estamos num setor que ao longo dos anos, especialmente na última década, renovou-se significativamente. Houve um despertar agrícola com investimento muito significativo, com modernização, com também alguma transformação geracional e a adoção de métodos de gestão que nos põem em compita com aqueles que lideravam do ponto de vista agrícola, e eu creio que os resultados que se têm vindo a desenhar ao longo dos anos, independentemente das políticas públicas desenhadas para o efeito, têm sido positivos. E, portanto, a questão que eu quero colocar é, perante esta falta de liquidez que existe, perante esta impossibilidade de ter capital suficiente, e perante um conjunto de estrangulamentos que aqui nos foram assinalados designadamente pela CNA, quais é que são as medidas fundamentais para que o setor recupere, sobretudo as fileiras que registaram perdas mais avultadas, e para que essa recuperação seja feita? Porque esse caderno de encargos é que me parece vital para procurarmos recuperar esse património empresarial, essas iniciativas produtivas que têm gerado valor acrescentado à economia portuguesa e têm-a tornado cada vez mais autónoma, que é um desígnio estratégico que o país tem que projetar, e, portanto, essa parece-me ser a questão essencial. O que é que se pode fazer do ponto de vista do desenho das políticas públicas para encontrar as melhores respostas para termos uma agricultura que seja um fator de coesão territorial, que seja um fator de modernidade, que seja capaz de nos garantir essa autonomia estratégica de abastecimento alimentar e que, ao mesmo tempo, seja cada vez mais encarada como uma ferramenta de realização de um país mais capaz, mais forte, mais robusto, atraindo pessoas qualificadas e que prossiga uma via de recuperação agrícola que, infelizmente, durante largos anos nós não tínhamos sido capazes de realizar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Ricardo Vicente, por favor, 4 minutos, a palavra é sua. Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer as informações e a disponibilidade dos representantes da Confagri e da CNA que hoje vieram aqui prestar informações. O Bloco de Esquerda tem vindo a defender um conjunto de medidas que consideramos que vão de encontro às necessidades setoriais da agricultura e também neste contexto de pandemia que vivemos. Creemos que a pandemia demonstrou a importância da produção e consumo de proximidade, assim como a necessidade de termos políticas públicas que promovam uma verdadeira territorialização da agricultura e dos sistemas agroalimentares como um todo, e que de alguma forma contraria aquilo que tem sido a tendência maioritária de uniformização do tecido produtivo e de direcionamento para mercados de longa distância. Precisamos do contrário, precisamos de políticas de territorialização da agricultura que sejam baseadas em recursos endógenos a partir dos meios humanos e edafoclimáticos locais, e esse não tem sido o caminho seguido pela política pública em Portugal nos últimos anos, e defendemos a sua reversão. É verdade, como tem sido explícito em várias audições, não apenas hoje, que os custos de fatores de produção, que os agricultores e o tecido produtivo agroalimentar estão a ser esmagados por uma subida dos custos de fatores de produção simultânea com uma descida de preços dos bens agroalimentares, portanto, daquilo que é a sua produção. E, portanto, entre este esmagamento, quem sai a ganhar são as empresas de distribuição, que têm margens de comercialização muito altas sobre os produtos nacionais, e as empresas fornecedoras de fatores de produção que tabelam também os preços que entendem. E, portanto, há um mercado monopolizado por poucas entidades, ao nível do abastecimento de fatores de produção e ao nível da distribuição. Isso contrasta com uma fraca organização a nível nacional dos produtores agrícolas, dos diversos setores, mas não nos enganamos e sabemos que, pela dimensão territorial que o país tem, independentemente dos necessários crescimentos organizacionais que a agricultura precisa, teremos sempre uma área reduzida para fazer frente às multinacionais que fornecem fatores de produção e às multinacionais que distribuem a produção. Seremos sempre pequeninos e a capacidade de negociação dos produtores com estas entidades será sempre baixa. E é por isso que é necessário políticas públicas que regulamentem a formulação de preços, quer num lado, quer no outro. Ao nível da distribuição de bens alimentares, temos tido um governo que decidiu atrasar a transposição, por exemplo, de uma diretiva comunitária que obriga a medidas mínimas de combate às práticas desleais, que já terminou o prazo em maio. Nós questionámos recentemente a Ministra, que nos disse, vai ser na próxima reunião do Conselho de Ministros que vamos produzir legislação para fazer essa transposição, mas até hoje ainda não há resultados conhecidos dessa transposição. E sabemos que é necessário ir mais além e já o propusemos aqui. Os contratos de abastecimento às entidades distribuidoras têm de prever os preços, os custos de produção e têm de garantir que o fornecimento não pode ser feito abaixo dos custos de produção, como frequentemente acontece. Existem países da Comunidade Europeia que já o têm previsto e, portanto, não é uma impossibilidade europeia e é possível garanti-lo também em Portugal. Queremos saber se o Governo tem disponibilidade para o fazer, mas até agora não temos tido resposta da Ministra nesse sentido. Também é necessário, defendemos nós, que sejam aplicadas margens máximas de intermediação e dou-vos alguns exemplos que são números que apresentámos à Ministra recentemente. 2 culturas. Cultura das alfaces. No dia 3 de maio, estavam à venda a 1,69€ no Pingo Doce, quando, nos leilões do Oeste, os produtores estavam a vendê-las a 12 cêntimos. Trata-se de 1.300% de margem.
entre a produção e o consumidor. A mesma cultura, em 30 de dezembro, estava com 1.800% de margem. Portanto, isto trata-se de um abuso que tem, por exemplo, nestes períodos, concluir, por favor, valores semelhantes no caso de outras culturas e que necessitam de regulamentação. Ao nível da política agrícola comum, temos vindo a defender que sejam tomadas medidas de coesão territorial e que elas sejam contempladas no PEPAC, mas a Ministra não nos tem dado ouvidos e, aliás, não tem dado ouvidos sequer aos peritos que Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. Sra. Deputada Mariana Silva, por favor, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia. Agradecer aos nossos convidados os esclarecimentos prestados e iniciaria a minha intervenção afirmando que a agricultura e as pescas são os principais suportes da alimentação. Os Verdes consideram que os bens alimentares não podem ser confundidos com quaisquer outros, porque são fundamentais à sobrevivência, são um direito humano e ocupam um lugar de estratégia em termos de soberania. A concentração da distribuição, comercialização em grandes cadeias, para além de esmagar o preço aos produtores, conduziu ao encerramento de milhares de pequenos estabelecimentos a retalho no setor alimentar, tais como mercearias e mini-mercados. A eclosão da epidemia no nosso país veio demonstrar claramente os desequilíbrios existentes na distribuição e comercialização alimentar. É de conhecimento geral que o encerramento na primeira vaga de grande parte da restauração, mercados públicos e pequeno comércio e as dificuldades impostas ao nível das vendas diretas vieram conduzir a uma concentração exponencial do comércio a retalho nas grandes superfícies, criando inúmeras dificuldades no acesso aos mercados por parte dos pequenos e médios agricultores. Se 2020 foi um ano difícil para a agricultura familiar, o novo confinamento em janeiro deste ano veio mais uma vez encerrar uma das principais fontes de escoamento da produção da agricultura familiar. A defesa da pequena agricultura, grande parte do âmbito familiar, permite o desenvolvimento da economia local, garante a nossa soberania e é o caminho para a sustentabilidade. Para além da produção e consumo local serem a garantia de ter no prato alimentos mais saudáveis, os circuitos curtos de distribuição garantem uma pegada ecológica menor e contribuem para a descarbonização, para o combate ao desperdício alimentar e para a segurança da qualidade do produto. Assim, gostaria de deixar algumas questões aos nossos convidados. A CNAE Confragri tem alguma estimativa das perdas dos agricultores em resultado desta pandemia? Que tipo de medidas deveriam ter sido ou deverão ser implementadas para compensar os pequenos agricultores pelas perdas significativas, nomeadamente quando alguns produtos têm época e tempo para serem vendáveis? Para além dos agricultores, as associações e organizações agrícolas, muitas delas prestando serviços de apoio aos produtores em substituição do Ministério da Agricultura, sentiram igualmente muitas dificuldades. Que medidas são necessárias tomar de forma a apoiar estas associações e organizações? Considerando que as cantinas públicas deveriam ser uma opção para o escoamento dos produtos, como, por exemplo, a CNAE tem defendido, no seu entender, por que motivo o Governo não avança efetivamente neste caminho, nesta altura que deveria ser de repensar e de olhar para as opções políticas de uma outra forma, bem como na opção de medidas para a retirada de produtos para os setores mais prejudicados. Que medidas consideram que deveriam ser tomadas para fomentar os mercados locais e os circuitos curtos de comercialização em detrimento das grandes superfícies? E, por último, relativamente ao Estatuto da Agricultura Familiar, deveria garantir o acesso a um conjunto de direitos. Porém, a verdade é que a não disponibilização por parte do Estado de meios financeiros, humanos e técnicos necessários para a concretização destes direitos acaba por os inviabilizar na prática. Por proposta dos Verdes, ficou estabelecido no Orçamento de 2021 o reforço dos apoios à agricultura familiar, por exemplo, o apoio à criação de organizações de produtores e multiprodutos, apoio ao investimento realizado em pequenas explorações agrícolas, incluindo a eficiência energética, no âmbito dos grupos de ação local, desenvolvimento de apoio e aconselhamento técnico no primeiro trimestre de 2021, reforço da majoração para 70% nos seguros agrícolas no âmbito do PDR 2020.
têm conhecimento, a CNA tem conhecimento se as medidas previstas no âmbito do Orçamento do Estado já estão a ser implementadas e se não consideram que estas medidas seriam úteis no apoio à agricultura familiar neste momento tão difícil. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos assim por concluído o período das perguntas da primeira ronda. Passo a palavra à Confagri. 12 minutos para responder. Por favor, senhores engenheiros. Confagri, não sei se me estão a ouvir. Senhor Engenheiro Francisco Silva, Senhor Engenheiro Augusto Ferreira, não sei se me conseguem ouvir. Bom, então, muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados e colegas da CNA. O Engenheiro Francisco Silva está aqui com alguma dificuldade em conseguir ligar o som e por isso eu vou iniciar aqui esta intervenção da Confagri tentando dar resposta a algumas das questões que foram colocadas. Naturalmente que nós não podemos desvalorizar todo o conjunto de medidas que foram tomadas ao longo deste período, desde que estamos a ser afetados por esta pandemia, e porque não só porque existiram dezenas de iniciativas, quer de caráter transversal, quer de caráter mais setorial. No entanto, temos que, e não podemos deixar de salientar, que apesar do esforço que foi levado a cabo pelo setor e que permitiu, como já aqui foi referido, aumentar as exportações e também, por outro lado, assistirmos também a uma diminuição das importações, mas o que é facto e importante a registar é que, apesar de todo este esforço e dos apoios que existiram, o rendimento dos agricultores, de acordo com os dados que foram publicados pelo INE, diminuíram cerca de 3%. E não tivesse sido aqui o aumento dos apoios à tesouraria por parte das opções que foram tomadas e teríamos tido uma situação de enorme gravidade para o nosso setor agrícola, que é um setor, como já aqui foi referido, fundamental para a coesão territorial e para a preservação dos nossos territórios rurais, para evitar que, entre outras coisas, surjam não só a questão alimentar, mas também toda a questão dos incêndios, que se não for cuja a melhor forma de combate passa pela atividade agrícola nesses territórios. Em relação às medidas, portanto, há a questão aqui, e temos que dizer e ser honestos no que toca a tudo isto, é que, na verdade, não houve aqui, nem por parte da União Europeia, nem por parte do nosso Ministério da Agricultura, não houve aqui um verdadeiro reforço financeiro do setor como seria desejável. Houve sim a tomada de um conjunto de medidas, muitas delas de natureza administrativa, importantes, inegavelmente importantes,
a realocação de verbas que estavam destinadas designadamente ao investimento, portanto, que é algo que é fundamental para o nosso país para atingirmos os patamares de desenvolvimento que são necessários, portanto, e de um desenvolvimento sustentável. Mas, pese embora essa situação, a medida que foi tomada de transferência dos 85 milhões do segundo pilar para o primeiro, teve efetivamente alguns benefícios, porque permitiu melhorar aqui a tesouraria de alguns agricultores, mas a verdade é que esta transferência de dinheiro de um bolso para o outro, com isto o Estado conseguiu, inclusivamente, poupar aqui algum dinheiro, porque esse dinheiro, estando afeto ao investimento, necessitaria de uma comparticipação nacional, portanto, e nesse sentido houve até aqui uma poupança, portanto, e entendíamos que esta poupança deveria ser através do orçamento de Estado, ser transferida para os agricultores, tal qual estava inicialmente previsto, se o dinheiro se mantivesse no segundo pilar. Salientar que, dentro das medidas que foram tomadas, nomeadamente para os setores das aves, dos suínos, do leite, do vinho, uma coisa que se nota aqui, por um lado, a dificuldade por um lado, o reconhecimento que estes setores, efetivamente, foram setores que foram fortemente penalizados pela pandemia. Portanto, depois, as dificuldades que existiram na implementação destas medidas e, nomeadamente, com inúmeras dificuldades de natureza administrativa e processual, fazendo com que apenas metade das verbas que estavam inicialmente previstas chegassem aos seus destinatários, porque por questões, e reforço mais uma vez, administrativas, existiram bloqueios aqui a estes pagamentos. Talvez por coincidência ou não, relacionada aqui com a realização desta comissão, na passada sexta-feira foi publicada uma legislação que irá permitir um apoio excepcional no âmbito do PDR 2020, portanto a medida 21 do PDR 2020, para apoio aos setores das aves, suínos e leite, incluindo agora desta vez também o vinho, mas unicamente para aqueles produtores que ficaram excluídos da primeira fase, porque, como eu referi, cerca de 50% dos montantes que estavam previstos ficaram por utilizar por inadequação aqui das medidas. Nomeadamente a situação do porco bízaro, de algumas situações da raça alentejana, nas aves, no leite de pequenos ruminantes, portanto, em todas estas situações. Salientar também aqui um aspecto que nós não podemos esquecer. É que, efetivamente, temos assistido a um esmagamento, como já aqui foi dito, do setor produtivo, entre aumentos de custos de fator de produção que carecem de apoio e também por parte da distribuição. O que isso sucede principalmente
por um fator que para nós é determinante. E esse fator determinante reside na falta de organização que nós temos no nosso país. E precisamente, mesmo os setores que nós verificamos aqui que foram os mais penalizados, foram os setores que estavam menos organizados. E há aqui esta ligação é extremamente importante, porque nós temos vindo a defender ao longo dos últimos anos um reforço dos apoios para a organização da produção, seja através de organizações multiprodutos ou de outras organizações de maior dimensão. Dizemos desde já que a legislação que está em discussão relativamente à organização às organizações de produtores multiprodutos não corresponde nem vai resolver de todo a situação, porque está direcionada unicamente para um conjunto de produções qualificadas, como o caso das DOP e IGPs, que é manifestamente insuficiente, ou da agricultura biológica, ou até para detentores do Estatuto da Agricultura Familiar. Quando nós sabemos e que temos as nossas explorações, 90% delas são explorações de pequena dimensão, mas depois, beneficiários do Estatuto da Agricultura Familiar, temos menos de 300 explorações, claramente podemos concluir que esta medida não irá ter nenhum efeito ao nível da melhoria da organização. Depois, e nós defendemos aqui a importância das cadeias locais, do desenvolvimento das cadeias locais, mas temos também que ter consciência de uma situação, é que a maioria da nossa produção é feita fora dos centros urbanos, ou seja, o consumo não está localizado no local de produção. Portanto, e isto é um constrangimento. Por isso é que a organização da produção é fundamental. Portanto, e é fundamental que, nomeadamente através de cooperativas, os produtores se possam organizar para que possam ter aqui apoio desde a fase da produção até à colocação do produto no mercado. E isso faz com que, efetivamente, o apoio às organizações seja fundamental, portanto, e seja uma medida imprescindível. Agora, tem que ser para concluir, por favor, Sr. Engenheiro, que tenham, efetivamente, todas estas vertentes, desde a produção à comercialização. Portanto, e isto é, para nós, algo que é vital. Eu já percebi que estou a chegar aqui ao limite desta intervenção. Depois, na última ronda, teremos a oportunidade de concluir este raciocínio. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passava então a palavra ao Sr. Engenheiro Vítor Rodrigues, por favor, 12 minutos para responder às perguntas que foram colocadas. A palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foram colocadas questões que são de algum modo vastas, mas que têm um tronco comum que está relacionado com, digamos que a grande questão é que medidas que no presente e no futuro são necessárias para fazer face não só à crise pandémica, mas também para fazer face a estes constrangimentos adicionais que ela trouxe, que se somaram àqueles que já existiam, e penso que houve aqui um conjunto de várias caracterizações que de algum modo corroboraram esses elementos e esses problemas que já eram persistentes e que apenas se
se agravaram. Desde logo há aqui um grande instrumento que está hoje em dia a ser desenhado, que é o PEPAC, que tem que incorporar um conjunto de princípios, para além das medidas de um ponto de vista mais fino, que se enquadrem então neste objetivo de corresponder a todo o setor agrícola, à totalidade do setor agrícola, em particular aos pequenos e médios agricultores, àqueles que produzem a fatia de leão da produção agrícola e que garantem também a ocupação do território e a tal prestação de outro tipo de serviços não meramente produtivos, como falei na minha primeira intervenção. E há aqui um conjunto de princípios que até hoje não é claro, e aliás, à medida que o tempo passa, no nosso entender, se adensam as preocupações relativamente à aplicação desses princípios, não é claro que venham a ser aplicados, ou pelo menos na extensão devida, para criar uma política que seja, em vez de ser de discriminação positiva dos grandes produtores, daqueles que têm extensas áreas, daqueles que já têm uma rentabilidade elevada, e quando se colocam questões aos quais se colocam questões de sustentabilidade não só ambiental, mas também social, seja, isso sim, de outro modo, uma política de discriminação positiva de uma agricultura familiar, de uma pequena e média agricultura, que garanta a produção e a ocupação do espaço no território. E esses instrumentos passam por garantir que todos os apoios que serão enquadrados no PEPAC sejam plafonados e tenham uma modulação, ou seja, uma degressividade na atribuição dos seus montantes. É preciso garantir também que na atribuição daquilo que são os apoios que agora estão no primeiro e no segundo pilar, que estão diretamente relacionados com o desempenho ambiental, que se tenha em conta a totalidade da sustentabilidade dos sistemas aos quais se atribuem apoios, para que não se corra o risco de, no fundo, estar a premiar sistemas de produção agrícola que são mais insustentáveis do ponto de vista ambiental, apenas porque mitigam aqui ou ali alguns desses danos. Nós temos vindo a defender também, relativamente ao regime da pequena agricultura, e reconhecendo aqui o passo que foi dado no aumento por parte do Governo, que há todas as condições para o Governo estabelecer o valor desse regime no máximo possível, ou seja, nos 1.250 euros, e também para prever que o facto de determinadas medidas passarem do segundo pilar, medidas de caráter agroambiental, passarem do segundo pilar para o primeiro pilar, sendo praticamente de uma forma direta transformadas em ecorregimes, não venham a excluir estes pequenos produtores que, portanto, tenham também o direito de aceder a esse tipo de medidas. É necessário também que se estabeleça, e aqui há uma questão que está muito em cima da mesa em Portugal e noutros países, que tem a ver com a questão da convergência interna das ajudas diretas, e de facto da maneira como se está a ser desenhado, independentemente das formas com que o Governo pretenda mitigar no imediato essa situação, o futuro aponta para que se estabeleça um critério que tem exclusivamente a área como a base para a atribuição desse tipo de apoios, e que isto venha a agravar aquilo que já é uma gritante injustiça na atribuição regional e também por sistema produtivo a nível nacional. E isto porque este tipo de ajudas ou este tipo de mecanismos é em forma desde logo de um problema de fundo, que é o total desligamento daquilo que existe a ser produzido. E enquanto esta questão não for resolvida, e naturalmente terá que ser resolvida com os mecanismos que a União Europeia propicia aos Estados, mas também no seio da própria União Europeia, nós, no nosso caso, no caso português, em que há uma tão grande disparidade relativamente à área das explorações entre as diversas regiões, vamos estar aqui a contribuir para o agravamento de uma injustiça que, desde que já de si
gritante. E a isto se soma com todas as questões que foram aqui já abordadas pelos senhores deputados relativamente ao monopólio da grande distribuição e aos constrangimentos que isso traz ao nível dos preços à produção e à capacidade negocial de muitos e muitos agricultores. E já agora salientar que se é verdade que se podem dar passos no sentido da organização da produção para ganhar força no mercado. Isso só é possível se houver meios suficientes para que essa organização tenha lugar. De facto, é necessário, para fazer face a esta ditadura da grande distribuição que esmaga os preços no produtor e que tem estas margens na comercialização, que exista e sejam postos em prática também instrumentos de regulação dos mercados, que não têm que ser necessariamente diretamente através dos preços, mas que efetivamente, digamos, ponham alguma ordem na casa relativamente a determinadas práticas, não só desleais do ponto de vista comercial, mas até do ponto de vista social, como nos últimos dias temos sabido, infelizmente também à boleia da situação pandémica da Covid-19. Dizer a propósito disto que ficou bem demonstrado também que os mercados locais, ou seja, todos aqueles mercados municipais, feiras, etc., poderiam ter-se mantido em funcionamento, todos, porque houve muitos que se mantiveram, alguns até, há que assinalar, com pressões das populações para que encerrassem, mas acho que hoje podemos fazer este balanço que não só foi muito importante, todos aqueles que se mantiveram abertos, como havia todas as condições para que eles se mantivessem abertos e a funcionar em condições de segurança sanitária. Isso foi um aspecto muito importante também desta tão falada resiliência do setor. Ele não apenas mostrou capacidade de continuar a produzir, mesmo com todos os constrangimentos, e até porque também corresponde a uma necessidade, obviamente, dos próprios agricultores, mas de responder até do ponto de vista desta questão da distribuição, nomeadamente através do funcionamento dos mercados locais. O Sr. Deputado do PST, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, tocou aqui num ponto muito importante em toda esta discussão, que é o da assimetria da nossa agricultura. Porque se é verdade que nós hoje temos uma expansão de um tipo de agricultura mais capitalizada, mais virada para a exportação, independentemente de todas as considerações que se possam associar à questão da sustentabilidade ambiental e social em determinados casos concretos, também é verdade que há todo um outro subsetor, chamemos-lhe assim, da agricultura, nomeadamente a pequena e média agricultura e a agricultura familiar, que, ocupando um lugar de grande importância no abastecimento nacional e na produção alimentar e na ocupação do território, é desconsiderado do ponto de vista das políticas. E que, não obstante, quando existem medidas que vão ao encontro daquilo que são as suas necessidades, respondem também positivamente. É o caso, por exemplo, da questão do apoio que agora foi dado ao investimento na renovação do parque de tratores, que teve uma grandíssima adesão, e que, tanto quanto também nos foi dado a saber, significou um salto muito grande na adesão ao Estatuto da Agricultura Familiar, exatamente porque era das medidas de que não só valorizava a obtenção do Estatuto, mas que, face ao número de candidatos, isso poderia eventualmente fazer a diferença. E aqui tocamos numa questão fulcral, que é a questão do Estatuto da Agricultura Familiar ter poucos titulares atualmente prende-se única e simplesmente com duas ordens de questões. Uma tem a ver com questões de ordem administrativa
do acesso e da manutenção do estatuto que há que melhorar, e nós temos feito várias vezes propostas nesse sentido ao Governo, e outra, por outro lado, que talvez mais importante ainda, que é a necessidade de concretizar o pacote de medidas que lá está efetivamente, quer do ponto de vista, por exemplo, desta questão do investimento, quer agora com a questão dos agrupamentos de produtores, mas depois com outro conjunto de medidas que estão consagradas no Estatuto e que são de caráter muito estruturante para a agricultura familiar. Falemos do regime de segurança social, falemos de uma linha especial de crédito, falemos da questão de se terem outros critérios na venda através dos programas de compras públicas, portanto para os refeitórios e cantinas públicas. Tudo isso tem que ser efetivamente concretizado e envolvendo aqui vários ministérios, não apenas o Ministério da Agricultura, para onde parece isso ter sido um bocado varrido nesta fase, quando se trata de uma matéria que envolve 10 ministérios. Aqui, já agora à boleia disto, surgiu aqui também uma outra questão que tem a ver com a própria organização do Ministério e com, digamos, o desmantelamento aparente que tem sido feito do Ministério da Agricultura, que tem, por um lado, como consequência uma cada vez maior dificuldade de acesso dos agricultores e das organizações àquilo que é o papel do Ministério de Gestão deste política deste setor, mas por outro lado também se traduz na imposição junto do movimento associativo de um conjunto de delegação de tarefas para as quais, nesta situação em particular, é ainda mais necessário, tal como defendeu a deputada Ana Silva, compensar financeiramente ou dotar o associativismo agrícola de instrumentos que permitam não só dar resposta a estas situações, mas cumprir também o seu papel associativo de uma ordem mais vasta. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Entramos então na segunda ronda, apenas 2 inscrições. Começamos pelo Sr. Deputado Ricardo Vicente, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, Sr. Deputado, 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para questionar sobre a situação das organizações de produtores, falou-se da necessidade de haver possibilitar a constituição de organizações multiproduto. Já várias vezes a Ministra da Agricultura fez referência a essa possibilidade, mas ela até hoje nunca se concretizou, por um lado. Por outro, as organizações de produtores, mesmo com as atuais reformulações estatutárias, são organizações que, em boa parte, é difícil concluir que representam verdadeiramente os interesses dos produtores que dela fazem parte e muito menos dos produtores que constituem o país, cuja esmagadora maioria está fora dessas organizações de produtores. Por isso seria relevante que houvesse, a nível nacional, um estudo a respeito da constituição destas organizações, ao nível da sua repartição, ao nível da repartição dos direitos de voto e dos capitais sociais de cada uma delas, porque a elas se destinam uma boa parte dos apoios comunitários que estão a ser aplicados a nível nacional, mas são desconhecidos verdadeiramente as suas constituições e elas são verdadeiramente uma necessidade. Sobre a questão da política agrícola comum e do PEPAC, o Bloco de Esquerda tem defendido que a política agrícola comum deve conter entre os seus critérios o fator trabalho e desvincular-se da necessidade exclusiva da atribuição em função da área, e que essa consideração, a inclusão do fator trabalho, seria bastante benéfico para as agriculturas familiares que empregam a maioria das UTAs agrícolas do país, mas também possibilitariam que os beneficiários de apoios públicos tivessem de dar garantias mínimas de emprego e de estabilidade do trabalho e que não sejam promotores da precariedade e do trabalho forçado, que tem sido, infelizmente, muita notícia muitas vezes em Portugal, devido aos frequentes abusos dos novos modelos de produção intensivos e superintensivos. Além disso,
As medidas agroambientais, consideramos nós, devem ter aplicações, metas progressivas e devem ser monitorizadas e em função de objetivos concretos e de serviços públicos concretos prestados à sociedade, devem então ser retribuídas, não devendo por isso ser entregues sem que as áreas sejam cultivadas. Muito obrigado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, por favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde logo para dizer aqui uma questão muito clara, foi dito pelo Sr. Engenheiro Augusto Ferreira que, em média, a perda do rendimento dos agricultores foi de 3%. Bem, isto é um pouco como aquela questão do frango dividido por 2 pessoas, cada um come metade, mas na verdade um pode comer o frango inteiro e o outro não come nada, mas dá uma média de meio frango para cada um. E aqui passa-se o mesmo, porque aquilo que nós acompanhamos, nomeadamente quer da FENADEGAS, quer até mesmo da FENAPecuária, que nos trouxeram dados muito relevantes em termos de perdas, nomeadamente nas aves, entre 25% e 30%, mesmo nos cabritos, no borrego também, dependendo do peso, mas rondando os 15%, 20%, 25%. São valores muito importantes que no início da pandemia tiveram muito significado e, portanto, acreditamos que alguns setores até podem ter tido algum crescimento, mas grande parte, há alguns que tiveram umas perdas significativas e dependente não só das produções, mas também dos produtores, da sua dimensão, que também possa ter acontecido isso. Mas quero só fazer aqui uma questão que tem a ver com a questão, por exemplo, do greening, em que, havendo áreas afetas ao pastoreio, poderiam ter sido usadas ou poderão ser usadas para a produção de alimento, nomeadamente de sementeiras e produção agrícola, e queria saber se houve ou não autorização por parte do Governo sem penalizações para os agricultores. E já agora, relativamente à convergência interna, preocupa-nos bastante que exista a possibilidade, nomeadamente a Sra. Ministra está a anunciar que vai haver autorizações em termos de, ou melhor, ligamento à produção para os cereais, mas se houver aqui um ligamento à produção para os cereais e não houver um plafonamento, uma modulação, nós sabemos que isto poderá até ser importante, mas como nós defendemos, mas poderá ter aqui consequências. E já agora a eletricidade verde, que foi para nós uma medida importante, mas que foi manipulada e subvertida pelo Governo e que finalmente foi novamente, ainda há poucas semanas, aprovado novamente para entrar em vigor no dia 1 de 2022. Esperemos que esta medida da eletricidade verde não seja só para pagar o aluguer do contador, mas que sirva para pagar este importante fator de produção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Confagri para resposta, por favor. Senhores engenheiros, não sei como é que querem dividir estes 6 minutos. A palavra é vossa. Sr. Presidente, tentaremos ser muito sintéticos na nossa resposta. E procurando ainda agarrar um pouco do que foi colocado na primeira ronda pelos senhores deputados, deixar aqui uma ideia clara. O futuro da agricultura depende, a nosso ver, de 3 grandes componentes. Da PAC, da futura PAC e do PAC, concretamente no nosso país, da política ambiental da União Europeia e da política comercial. Portanto, e os seus impactos. E disse, todos estes 3 grandes áreas de política condicionam o futuro da agricultura. Depois, falando sobre os custos de produção, o custo de fator está a subir, os preços a descer, as matérias-primas a subir e análises do mercado apontam para que os preços na produção possam vir a descer. Como é que é possível contrariar isto? É uma situação muito complexa, naturalmente com acesso a novas tecnologias, com formação profissional dos agricultores, com aconselhamento agrícola, com apoio de tesouraria, que desde logo o principal apoio de tesouraria do agricultor é o preço dos produtos com que vende, não é? As ajudas da PAC, que com a história da convergência, que nós não estamos de acordo com o modelo que está a ser desenhado para o nosso país, em que antes da nova PAC estar em aplicação, já se está a aplicar a convergência. Depois é necessário uma linha de crédito de tesouraria para os agricultores e também, como complemento, um sistema de seguros que garanta alguma eficácia e alguma segurança. A organização da produção. Bem, a organização da produção é notório que Portugal tem 30%, segundo as estatísticas, da sua produção organizada. Agora,
temos vindo a bater pelo agrupamento de multiprodutos, pela organização, por razões históricas, que os parâmetros que levam ao reconhecimento não se enquadram nas pequenas produções ao nível regional e local. E, portanto, temos vindo a defender isso há vários anos. Finalmente, há uma proposta, estamos a trabalhar com o Governo sobre isso, pensamos rapidamente encontrar uma solução. Mas há um problema que foi aflorado hoje quanto a nós que é fundamental. É o papel das grandes superfícies. Não vale a pena ter organizações bem operacionais. Nós temos-las ao nível das nossas associadas. Não basta ter informação, há um aspecto que é o desempenho das grandes superfícies. E como é que isso se gera? Naturalmente com legislação. Já se chegou à conclusão que, havendo até um código de boas práticas subscrito por todas as organizações, vamos ver, isto também não tem muito tempo, mas é necessário legislação e fiscalização. Para nós, Confagri, a questão da legislação é fundamental, uma legislação clara, e depois que a ASAI fiscalize a sua aplicação. Sem isso, não vale a pena estarmos a iludir as pessoas, porque passa por aí este papel que as grandes superfícies desempenham, na medida em que, se o preço na produção sobe, eles importam. Podemos dar exemplos. É aqui uma situação altamente complicada. E os agricultores queixam-se ao nível, portanto, ao nível da comercialização, do preço de comercialização dos seus produtos. Portanto, estes são aspectos relevantes que nós gostaríamos aqui de realçar. As questões colocadas, portanto, isto são muito complexas, difíceis, não temos tempo para as analisar, mas queria dizer o seguinte: para nós, na Confagri, a agricultura do futuro tem de ser uma agricultura sustentável. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem que ser sustentável economicamente. Sem explorações viáveis não há agricultura. Naturalmente também com preocupações ambientais não fundamentalistas e também com uma componente social. É inaceitável o que tem acontecido no nosso país nas últimas largas semanas. Portanto, isso para a imagem do país, para a agricultura, para a sociedade moderna que queremos construir, isso é inaceitável. Portanto, são tudo aspectos que estão neste momento em discussão, como disse. O futuro depende da PEPAC, que está em preparação, da política ambiental, como é que vai ser regulamentada, aplicada à agricultura, e da política comercial da União Europeia, em termos internacionais, e naturalmente da política comercial interna, que também é fortemente, cada vez mais condicionada pelo papel das grandes superfícies, que é uma situação incontornável, na medida em que 70% a 80%, e eventualmente com tendência a aumentar, passa a comercialização de bens alimentares pelas grandes superfícies. Era isto que queríamos transmitir. Penso que o meu colega Augusto pode responder a uma outra questão, se tivermos tempo, porque os senhores deputados que nos falaram agora colocaram algumas questões de mais natureza técnica e regulamentar. Portanto, se o Sr. Presidente nos der autorização, o engenheiro Augusto podia responder-nos a alguma questão colocada. Obrigado. Em 30 segundos, obviamente. Sim, então, responder aqui ao Sr. Deputado João Dias e ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, relativamente ao greening, efetivamente, na campanha passada existiu uma derrogação que permitiu que as áreas de pousio pudessem ser utilizadas para a alimentação animal, face não só à escassez que se estava a verificar e ao aumento dos custos com a alimentação animal. Portanto, houve essa medida de apoio ao setor. Relativamente à questão aqui das OPs, como já foi referido, nós no nosso país temos um nível de organização ainda baixo, mas há uma coisa que é clara e a legislação assim o exige: as organizações de produtores são controladas por produtores. Isso consta da legislação, está perfeitamente e é verificável
pelas diferentes entidades oficiais, porque essa é uma obrigação para a obtenção do Estatuto. Por isso é uma questão que não nos levanta qualquer problema neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao engenheiro Vítor Rodrigues, membro da direção da CNAP, para concluir esta audição. Por favor, Sr. Engenheiro, 6 minutos, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria apenas referir-me aqui continuando a abordar a questão genérica de quais as medidas necessárias neste contexto, mas se calhar focando-me um pouco naquilo que é o tema central desta audição, que tem a ver, portanto, com este contexto pandémico em que nos encontramos. Nós já falámos aqui sobre os constrangimentos contingentes, já falámos aqui sobre as medidas de fundo que é preciso atender para o futuro e que estão relacionadas com aspectos mais estruturais, mas neste momento no concreto, e já agora fazendo aqui só, terminando este parênteses, nós avaliamos que seria um passo positivo a consideração da questão do fator trabalho na atribuição das ajudas diretas, como defendeu o Sr. Deputado Ricardo Vicente do Bloco de Esquerda, como um critério que de facto não limitasse a atribuição das ajudas diretas apenas à questão da área. Dizer que esta questão do greening acabou por ser respondida pelo engenheiro Augusto Ferreira da Confagri, mas há aqui uma situação que é preciso também referir como bastante importante, que é neste tipo de medidas que têm em consideração o aproveitamento da terra, é necessário garantir que os baldios não são colocados numa posição inferior, como em determinadas ocasiões acontece. E nesse sentido, iria apenas acrescentar aqui depois mais alguns instrumentos que eu penso que nesta fase são fundamentais para os agricultores, em particular para o grande número de pequenos e médios agricultores, a fazer face à situação, às questões que se agravaram neste contexto. Desde logo, tudo aquilo que tem a ver com os seguros, e aí foi um passo importante a proposta e a aprovação da proposta do Partido Ecologista Os Verdes, mas também o estabelecimento de linhas de crédito que possam fazer face, possam ajudar na tesouraria, nesta fase complicada em que nos encontramos, e já agora também ter muita atenção aos subsídios extraordinários, aos apoios extraordinários que são prestados em função de danos provocados por intempéries, como ainda ontem vimos na região do Douro, porque se todo o setor, ou uma parte do setor, está numa situação limite do ponto de vista de tesouraria e até do ponto de vista económico e de capital, tudo aquilo que vier ainda a agravar essa situação tem um peso muito maior, e é preciso atuar de uma forma decidida e que corresponda e proporcional àquilo que são também essas circunstâncias extraordinárias. É preciso ter muita atenção a esta questão dos apoios aos danos provocados por intempéries. Penso que também é muito importante haver um conjunto de políticas públicas que aposte decididamente no estímulo aos canais de comercialização fora dos circuitos comerciais normais, a revitalização e o estímulo não só aos mercados locais, mas também ao estabelecimento das tais cadeias curtas, e o curto aqui é um conceito relativo, que não será o mesmo em Lisboa que é, por exemplo, em Viseu ou em Braga. É preciso também garantir linhas de apoio ao investimento que sejam acessíveis aos pequenos e médios agricultores, e aqui já se provou, portanto, que eles respondem a essas linhas para a recapitalização das suas explorações. E, por último, é necessário que sejam alargados, não só do ponto de vista financeiro, mas também no seu âmbito, corrigindo as situações que eu identifiquei na primeira intervenção, como é, por exemplo, o caso dos produtores de uva que não têm acesso ao apoio extraordinário de Covid por não serem engarrafadores. É preciso corrigir estas situações, por um lado, e
por outro, alargar o âmbito desses apoios também do ponto de vista financeiro. Eu penso que se estes passos forem dados no imediato, para além daquilo que se prende depois com a concretização de outros aspectos, por exemplo, do Estatuto da Agricultura Familiar, a situação deste setor da agricultura mais vulnerável poderá, digamos, começar a dar passos no sentido de uma revitalização, também chamando a si novos protagonistas, novos agricultores e, portanto, poder inverter esta desocupação do território, este abandono da atividade que se vem verificando e que nós pensamos que se vai ainda refletir no futuro próximo também em função do agravamento da situação provocado por esta situação pandémica. Agradeço já agora em nome da CNA ao grupo parlamentar do PS e do PCP por nos terem convidado para esta audiência e cumprimento mais uma vez todos os participantes. Muito obrigado. Damos por concluída esta audição e agradecer profundamente quer à Confagri, quer à CNA a disponibilidade para serem ouvidas a convite nesta comissão, também manifestando a disponibilidade desta comissão para aquilo que entenderem. Senhoras e senhores deputados, damos por concluída a audição, havendo, porém, dois assuntos que merecem a nossa apreciação, que são dois requerimentos que são dois requerimentos do PSD, um para ouvir a Task Force os seus deputados receberam os requerimentos e outro para a audição urgente da DGS relativamente ao plano de vacinação. Não sei se algum dos senhores deputados deseja intervir para discussão.